Como a sua mentoria funciona? Essa certamente é a pergunta que eu tenho mais recebido nos últimos anos e esse vídeo tem o propósito de trazer resposta a essa questão. Basicamente, a minha mentoria se fundamenta em três grandes pilares. O primeiro deles é técnica de estudo. Ao longo dos últimos anos, em especial nos últimos 7, eu venho desenvolvendo uma metodologia que é estritamente baseada em neurociência e isso tem sido aplicado aos meus mentorados e os resultados absurdamente consistentes que eles vêm tendo nos últimos anos é uma prova inconteste de que essa é uma técnica que funciona e funciona muito bem. O que nós temos feito é simplesmente entender como é que é a máquina que nós estamos usando para estudar, aprender e memorizar, como que ela funciona e tentar fazer com que o método que está sendo desenvolvido e utilizado pelos meus mentorados esteja plenamente adequado a esse funcionamento. A segunda área de atuação da minha mentoria diz respeito a uma pergunta que a imensa maioria das pessoas fazem quando começam a estudar para provas e concursos. Por onde eu começo? Que material eu vou usar? Como é que eu vou me organizar? Como é que vai ser a estruturação do meu dia de estudo? Quantas matérias eu devo estudar por dia? É uma só? São várias? Que matérias eu devo encaixar aqui na sequência para eu poder ter o melhor desempenho, o melhor aproveitamento? Enfim, várias questões que a minha mentoria responde a todas elas através de um método que, como já falei, é bastante eficaz e os números falam por si. Terceira área de atuação da minha mentoria. Essa é uma área de atuação que lá no começo, em 2017, quando eu comecei a trabalhar com a mentoria, eu não tinha uma noção muito clara dela. Ela só veio a ficar muito patente para mim quando eu comecei a constatar que alguns excelentes mentorados que eu tive no começo do meu trabalho aqui como mentor tinham um desempenho espetacular. A planilha deles mostrava que as questões estavam com 90% de acerto na imensa maioria das disciplinas, na imensa maioria dos assuntos, simulados 90% de acerto, chegou o dia da prova 50%. O que aconteceu? E aí, investigando um pouco mais essa questão, eu percebi que um grande problema que a imensa maioria, se não quase todos os candidatos à prova de concurso enfrentam no dia da prova é a questão da ansiedade. Aliás, essa questão ela pode começar a afetar o desempenho já durante o processo, mas no dia da prova isso é como se fosse uma espécie de bomba atômica que explode e várias pessoas têm um problema forte de descontrole emocional. Eu já tive a oportunidade de atender diversos mentorados com essas características, alguns deles que conseguiram aprovação, tem inclusive testemunho, uma live que eu fiz com uma mentorada minha do Rio de Janeiro, que estava há 5 anos tentando conseguir a aprovação, e a situação dela de descontrole emocional tinha chegado a tal ponto que nas últimas provas que ela estava fazendo, antes de começar a mentoria comigo, ela começava a chorar só de chegar no local de prova. Tamanha a preocupação, o estresse que a tomava naquele momento, e isso fazia com que ela não conseguisse, obviamente, ter bons resultados. Então, aqui na minha mentoria, especialmente nessa mentoria, a questão da mentalidade, do mindset que é necessário para que a pessoa consiga enfrentar corretamente a trajetória e, inclusive, encarar muito bem o dia da prova, sem ter esse descontrole emocional tão exagerado, vai ser muito bem trabalhada por mim. As ferramentas que a ciência disponibiliza para que isso seja executado serão utilizadas por mim nessa mentoria. Eu passarei para todos vocês que tiveram a oportunidade de fazer essa mentoria, essas ferramentas, e vocês verão que os resultados virão com muito mais naturalidade quando vocês as empregarem. Agora é o seguinte, vamos para a questão prática, Como é que funciona de fato a mentoria? Como é que é a execução dela? Então tem os 3 pilares que eu sei que você vai atacar aqui, a questão da técnica de estudo, vai atacar o planejamento, eu vou conseguir me planejar corretamente, e tem a questão da mentalidade, que eu vou chegar na prova com muito mais capacidade de me controlar para poder fazer uma prova com qualidade, honrando o estudo que eu fiz ao longo de toda a caminhada. E agora, mas como é que vai ser a execução em si da mentoria? O que você vai fazer para a gente poder ter acesso a tudo isso? Então a questão é que é o seguinte, preparei aqui um esqueminha, um roteirinho para poder me organizar e vocês entenderem. Então basicamente é o seguinte, como é que vai ser a execução? A execução acontecerá em reuniões semanais. Essas reuniões semanais serão utilizando algum aplicativo ali de videoconferência, provavelmente será o Google Meet. Eu passarei essa informação a todos os mentorados, obviamente antes de começarmos. As aulas serão gravadas, isso permitirá que eventualmente, se alguém tiver condição de assistir participar de uma dessas reuniões, ela possa ver a reunião gravada depois. Obviamente eu prefiro que a pessoa assista e participe da reunião, porque é uma oportunidade muito boa de fazer perguntas, de questionamentos. As reuniões permitirão esse tipo de interação, de modo que aqueles que puderem participar de fato das reuniões terão muito mais produtividade do que aqueles que só ficarem assistindo as aulas gravadas, Nessas aulas, o que acontecerá? Toda reunião nossa terá, obviamente, uma transmissão forte de conteúdo. Esses 3 pilares serão abordados, não necessariamente
um só deles, às vezes eu vou ter que tratar sobre 2 ou até mais pilares desses numa reunião. Eu já estou terminando de fechar aqui o roteiro dessas reuniões, de modo que vocês terão acesso preliminarmente, antes de saberem qual é o conteúdo que vai ser discutido nas reuniões, mas de forma que vocês entendam, além desse conteúdo transmitido nessas reuniões, nós também faremos a realização de tarefas. Essas tarefas serão de execução individual e semanal, ou seja, eu passo uma tarefa numa reunião para que na próxima reunião a gente possa discutir sobre os resultados alcançados por meio dessas tarefas, né? Eu não vou aqui expor ninguém a ter que me dizer como é que foi seus resultados, mas nós vamos debater e discutir aqui os resultados alcançados, de modo que todos possam evoluir. A intenção é que semanalmente, semana após semana, vocês possam perceber através de medições claras, objetivas, né? Através de indicadores claros, vocês possam perceber a evolução que vocês vêm tendo. Haverá para isso, né, um aplicativo, uma plataforma que está sendo desenvolvida por um grupo de parceiros meus. Ela já está praticamente finalizada, totalmente baseada na minha metodologia de estudo, ou seja, nessa plataforma nós teremos as 3 fases que eu emprego aqui na minha metodologia, e ela já está sendo, né, finalizada com essa característica, e ela permitirá que eu consiga, inclusive, acompanhar o desempenho individual de cada um, para que eu possa, percebendo algum tipo de necessidade de ajuste, de melhoria individual de cada um, eu possa atuar para que isso aconteça, né? Vamos lá, o que mais que nós temos aqui? Falei do aplicativo. E serão 12 encontros, aproximadamente em 4 meses, né? Porque a gente sempre tem ali feriados que atrapalham a execução do que a gente está fazendo. Então, em aproximadamente 4 meses, vocês terão aqui a minha companhia para que eu possa ajudá-los a melhorar sensivelmente, aliás, radicalmente, a forma de estudar de vocês, para que vocês possam se organizar em prol do objetivo que vocês estão tentando alcançar e possam desenvolver, como eu falei, a mentalidade correta para chegarem no objetivo que estão pretendendo. É importante destacar que não será somente o conteúdo das aulas que vocês terão reuniões comigo, né, semanalmente, que a mentoria representa, não é somente isso. Há também todo um conteúdo que já está sendo disponibilizado na plataforma QIFI, que vocês terão acesso. Esse conteúdo engloba a execução da minha metodologia de estudo, engloba técnicas que vocês vão utilizar e ferramentas que serão extremamente úteis para vocês no dia da prova, ferramentas de roteiro e organização de prova, ferramentas de técnica de chute e outras ferramentas que estou acrescentando agora, em especial uma série de capacidades ali envolvendo inteligência artificial está sendo planejada e acrescentada por mim nessa mentoria que eu estou oferecendo para vocês agora. Sobre material de estudo, eu sei que esse é um dos grandes problemas, né, que o concurseiro enfrenta, e é bem comum acontecer comigo um cenário que é assim, né, eu estava organizando aqui o planejamento de estudos de um mentorado, e eu coloco uma determinada disciplina para ele poder seguir no roteiro dele, e de repente ele me responde o seguinte: Gleison, será que dá para tirar essa matéria aqui? Por quê? Essa matéria aqui é importante, a gente não viu nada dela ainda, e é fundamental que ela esteja presente no ciclo de estudo que vamos executar agora. Ele pega e me diz o seguinte: mas o cursinho não disponibilizou ainda o material. A previsão é que seja disponibilizado só no próximo mês. Se a gente ficar dessa forma, refém do curso preparatório para concurso, isso vai fazer com que você só consiga se organizar para estudar na véspera da prova, né? No final da prova ali, porque, para quem não conhece ainda, os cursinhos trabalham, na sua imensa maioria, dessa forma, soltando material ali a conta gotas, e aí quando chega ali no finalzinho, solta uma rajada de conteúdo que você não consegue estudar. Então você nunca vai conseguir terminar sequer um edital dessa forma. Aqui na minha mentoria você vai aprender como encontrar um material alternativo. Isso vai permitir que você consiga não ficar refém do cursinho. Obviamente, quando o cursinho publicar o material dele, você pode ir lá dar uma olhada, ver se tem uma coisa melhor para você aprender com aquele material, mas você já fez isso. Essa tarefa de passar pelo edital e aprender o mínimo necessário para conseguir avançar, continuar com o seu estudo, você vai conseguir, comigo, entender como descobrir essas pérolas, né, de material, de conteúdo que poderão ajudá-los, independentemente do concurso, certo, pessoal? As técnicas que eu vou passar para vocês, todas elas, independente do tipo de concurso, do tipo de cargo, né, não há nenhum tipo de restrição para que você possa aplicá-las, beleza? Vamos lá. Além disso, o que nós teremos ainda? Ferramentas de apoio. Aqui o que acontece é o seguinte, todo mundo depende de uma plataforma de questões, muita gente gosta de fazer uso de alguns aplicativos para facilitar ou auxiliar o processo de estudo, e faz parte também da minha mentoria. Eu irei orientá-los no tocante a isso, sobre como usar e tirar o melhor proveito possível das plataformas de questões,
como você deve, em que momento, em que situações você deve usar, por exemplo, um aplicativo de flashcards. Tudo isso vai ser discutido aqui na minha mentoria, tá certo? Isso é tudo objeto da nossa investigação, do nosso trabalho. E descontos, né? A última questão aqui, acabei de passar pelo acesso aumentou, mas descontos acho que é uma coisa importante. Todas as pessoas que fazem a minha mentoria têm acesso com desconto a todos os cursos que eu ofereço. E eu tenho alguns parceiros de elaboração de recursos discursivos, parceiro com um curso importante, como é o caso do Cátedra, que sempre oferece algum tipo de desconto interessante para os meus mentorados, né, em algum tipo de curso que eles estão lançando. Isso aconteceu, para exemplificar de forma bem objetiva, no último concurso do Banco Central. Então, o pessoal tinha que estudar economia e aquilo que os grandes cursos estavam oferecendo, o material oferecido por esses grandes cursos, era um material bem fraco, bem raso. Na ocasião, o Cátedra ofereceu uma disciplina de economia com um professor espetacular. Todos os meus mentorados, quase sem exceção, não vou dizer todos não, mas quase todos os meus mentorados fizeram comentário a respeito de que as aulas que eles tiveram com o Cátedra foram absurdamente melhores do que aqueles vinham tendo com os demais cursos grandes, que vocês conhecem muito bem quais são. E isso para mim foi muito bom, porque isso demonstra que eu tenho um parceiro que não somente dá desconto, mas é um parceiro de muito valor, que tem aulas com uma qualidade que dificilmente vocês vão encontrar por aí no mercado. Então esse é um diferencial importante da minha mentoria. E para fechar a questão, que eu acabei pulando, mas acho que é importante, inclusive ter ela colocado por último mesmo, é a questão do acesso ao mentor. Se vocês pesquisarem rapidamente por aí pelo mercado, vocês vão perceber que as mentorias que vocês vão encontrar por aí, os mentorados não têm nenhum tipo de acesso ao mentor, a não ser um e-mail. Tive um caso de um mentorado meu, que ele fez uma mentoria com um professor famoso, né? E aí ele disse: eu só consegui trocar um e-mail com o cara uma vez, ele praticamente não me ajudou em nada. Então aqui a coisa vai ser bem diferente, vocês têm acesso permanente para mandar mensagem, ou seja, 24/7, né? Ou seja, 24 horas por dia, 7 dias na semana. Obviamente eu não consigo responder às vezes de imediato, mas eu tenho ali, eu estabeleço um prazo de 24 horas para eu responder. Quase nunca eu tenho que chegar nesse prazo de 24 horas, normalmente eu respondo com ali 10 minutos, meia hora no máximo de diferença da mensagem recebida até a resposta ser enviada, tá bom? Enfim, basicamente toda essa discussão que eu acabei de fazer com vocês é o repertório de conteúdo, de execução da mentoria, e eu espero que vocês embarquem nessa. A minha filosofia de trabalho é fazer história. Eu sou viciado em fazer com que as pessoas contem grandes histórias com as suas vidas. E eu penso que eu estou fazendo isso com a minha própria vida, eu quero que outras pessoas consigam fazer isso com as suas também. E eu te convido para você mudar a sua trajetória de vida. Se você vem com grandes dificuldades para conseguir ser aprovado, se você já conseguiu ser aprovado, mas está almejando um objetivo bem mais elevado para você, o que é muito justo e muito digno, eu te convido, né? Me ajude a fazer você contar essa história bonita de vida, para que isso seja o seu legado no mundo, para que você não tenha sido apenas nessa terra um número que passou, apenas um CPF, não, foi fulano de tal que fez isso e aquilo, conquistou isso, conquistou aquilo. Então eu quero te ajudar nessa trajetória e venha para a minha mentoria, e aqui o nosso objetivo é exatamente esse, é deixar de contar a história dos outros e fazer com que a nossa história seja contada. Fiquem com Deus e até mais.